É isso mesmo. Se você chegou até aqui, é por uma boa causa. Chega, para de falar da Andressa. Se você abre qualquer canal, seja de um conhecedor da palavra, seja de uma crítica, de uma fofoca, você vai ouvir falar sobre a polêmica da Andressa Urach. Vamos focar, ao invés de nós sermos aquele que não tira o cisco dos próprios olhos, aquele que vai ser a luz para iluminar a vida das pessoas. Eu tentei aqui transmitir o vídeo dela, mas começou a travar muito. Começou a travar, eu fiz vários testes e eu preferi deixar sem, tá? Fiz várias alterações, configurações, mas não deu certo. Logo nos vídeos onde ela tem um debate com conhecedores da palavra de Deus, não é 30, são 25 pessoas conhecedoras da palavra de Deus, onde ela fala que Deus ordenou um propósito para ela, dela ser o quê? Prostituta, para ela evangelizar, para ela ganhar pessoas. O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Você acha que isso é verdadeiro? Você acha que isso é falso? E eu quero dar uma introdução, iniciando pela vida de Raabe. Para quem não sabe, Raabe, ela foi uma prostituta, o qual ela se encontra ali lá no início, né? Gênesis, Números, Josué. Então nós vamos podendo identificar lá no início para entender todo o contexto da história do Egito, Jerusalém. Então a partir desse momento que a gente entende todo o contexto, a gente percebe que grandes mulheres na Bíblia, cada um com seu talento, com seu pecado, cooperou com o trabalho do Senhor, com o propósito que o Senhor entregou nas mãos de cada um. E eu quero recitar aqui para vocês, e fazer a leitura, em Josué. É logo um dos primeiros, vem Gênesis, Número, Êxodo, depois Josué. Então tá bem no início, e você vai encontrar no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 11. Preste muito atenção. Presta atenção se você quiser a sua Bíblia digital, a sua Bíblia física, o que você achar melhor. Josué envia 2 espiãs a Jericó. Por isso, mandou o rei do Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vierem a ti, entrarem na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou 2 homens e o escondeu. E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, sendo já noite, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide, pois eles depressa, porque o alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Uma mulher prostituta, era a única casa que estava aberta e que podia receber homens, porque ela era uma prostituta. E aqueles homens avisaram para ela: olha, se entrar homens aqui de outras terras, não deixem eles entrar, porque eles estão espionando a nossa terra. Eles estão querendo fazer algo com a nossa terra. Então não deixem eles entrar. Ela se fez de boba. Não, mas eu não sabia o que eles estavam fazendo aqui. Como eu não sabia, eles entraram, mas eles já foram. Eles foram correndo, então corre atrás dele que você não conseguir alcançar. Mas ela já tinha ali no seu coração que aqueles homens carregavam algo que o dinheiro e a prata não conseguiam trazer, que era o que? A presença de Deus. Nos versículos em seguida, a gente começa aqui a entender a atitude de Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta. No versículo 8: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Ela já tinha entendido que o que eles carregavam era muito maior, era uma dimensão muito maior, e que estava trazendo pavor para aquele povo da sua cidade. Mas ela
por estar sempre atenta com todas as informações, ela entendeu que algo em especial aqueles homens traziam juntamente com eles. E ela não deixou a oportunidade de escapar, mesmo sendo a prostituta Raabe. Ela teve uma sabedoria que nós, muitas das vezes, não temos. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando sais ao Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então ela já estava por dentro de todas as informações. Versículo 11. O que ouvindo desfaleceu no nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. Então aquela mulher, ela, independente dela ser uma prostituta, ela carregava ali dentro os ouvidos atentos com todos os detalhes, os olhos atentos com todos os detalhes. Ela poderia ter feito o quê? Prejudicado aqueles homens, porque aqueles homens até então, os olhos carnais, queriam prejudicar a sua cidade, prejudicar o seu povo. Mas ela decidiu fazer totalmente diferente. Ela decidiu ajudar. Suba pelo telhado, que eu vou despistar aqueles homens que querem matar vocês. Se esse Deus, ele abre o Mar Vermelho, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero entender quem é esse Deus, porque se Deus, ele abre o Mar Vermelho, ele pode me tirar dessa situação que eu me coloquei como a prostituta Raabe, que até hoje uma prostituta ela é vista com um olhar grosseiro, mal visto. E o que eu percebo nesses debates cristãos, nesses debates que teve com a Andressa? Lembra aquela passagem onde Jesus vê uma roda de homens e uma adúltera, uma mulher no meio, e uma roda de homens querendo atacar. Imagina que isso aqui é uma pedra. É um papel. Todos aqueles homens tinham que pecados, independente do que fosse, mas todos carregavam um pecado. Independente do que fosse, mas carregavam. Mas eles queriam atacar o pecado de uma mulher porque aquele pecado estava sendo visto. Aquele pecado estava sendo visto, não estava em oculto. Então eles quiseram pegar a pedra e atacar. Vamos matar essa adúltera. Vamos acabar com ela porque ela está em pecado. E o nosso Jesus está naquele momento. E olha aquela cena. E diz: pecado, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, e mate essa mulher. Eu imagino que nesse debate, todos aqueles homens conhecedores da palavra de Deus, que têm o conhecimento de teologia que eu não tenho, a palavra de cada um é como se fosse uma pedra atacando na Andressa e em muitos outros debates que tem. Não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que eu apoio, não estou dizendo que eu sou a favor, muito pelo contrário, eu discordo. Mas o posicionamento de um cristão, com base na palavra do Senhor, com a oportunidade que tem de converter uma pessoa, você está amaldiçoando a pessoa e a você. Você pode não ter levado uma pedra para atacar ela, mas você levou a língua para atacar, para ser pedra. E ao invés de você ser luz no momento exato que é para você ser luz, você vira escuridão na vida de uma pessoa que já está ferida, com uma pessoa que tem fama, que tem uma influência sobre esta geração, sobre os assuntos que ela traz, porque ela mesma diz: eu sou polêmica, eu sou empresária, eu faço conteúdos adultos e nós sabemos qual tipo de conteúdo que ela produz. E, infelizmente, tem muito conhecedor da palavra que gosta dos serviços, né, dos infoprodutos íntimos que ela faz. Mas todos estão ali, ó, com a pedra para atacar. Ninguém foi luz na vida dela naqueles encontros que teve.
naquele debate. Porque a partir do momento que a pessoa está em pecado, a partir do momento que ela está errando, o nosso desejo é de atacar com as pedras, né? Ao lançar uma palavra. Teve um momento que ela se converteu, mas não sei o motivo que ela desanimou e se entregou por completo. E eu queria entender o porquê que ao invés daqueles que têm o conhecimento, daqueles que têm intimidade com Deus, criar uma campanha, orar, interceder, jejuar, ao invés de orarem, atacam. O que mais eu vi na internet nas últimas semanas, mesmo sem assistir os vídeos completos, foi ataque. Cada um com a sua pedrinha e atacando. Cada um com a sua pedrinha e atacando. Ninguém falou assim, ó, pessoal do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Twitter, vamos orar pela Andressa? Vamos orar pelo pai dela? Vamos orar pelo filho dela? Ninguém fez isso. Ninguém quis levantar um clamor. Vamos orar pela vida dessa mulher. Nós sabemos que a partir do momento que nós decidimos orar pela vida de um outro, principalmente quando tem sucesso, fama, uma má influência, o peso ele é muito grande. Mas que tipo de cristão que nós estamos sendo nos dias de hoje? É muito simples eu olhar e falar, nossa, ela faz conteúdo adulto, ela teve relação com o pai, teve relação com o filho. Gente, quem somos nós para julgar? Não estou dizendo que ela está certa, eu não estou dizendo isso. Mas cada um de nós carregamos um pecado. E muitas das vezes um pecado de estimação que a gente não demonstra, mas que Deus vê toda a sujeira. Ela é uma mulher que traz escândalo, traz. Mas ela não está negando quem ela é. Ela fala com todas as palavras que ela é o que ela gosta de fazer. E ela diz que Deus direcionou para que ela fosse sim uma prostituta ou não. Isso é ela e Deus. Quem vai cobrar disso é Deus. Só que Deus vai cobrar de mim e você. Se você viu o debate, se você viu o assunto, por que você não se levantou como mulher e como homem, assim como Raabe, para cuidar, para proteger? Alguém fez isso? Não estou dizendo que é fácil orar pela vida desses famosos que têm os seus sucessos do dia para a noite. Todo dia, todo ano, todo mês é uma polêmica, porque isso atrai o olhar das pessoas. Mas e a nossa oração? Qual que tem sido a nossa conduta? Eu creio na transformação dela, porque um dia ela já recebeu ali a presença do Espírito Santo, se afastou por algum motivo, não sei se foi pela questão financeira, não sei se foi pela questão da fama, pela questão do julgamento, mas ela teve um momento ali que ela esteve. Se foi algo falso, se foi só para atrair, eu não faço ideia. Mas aquele que um dia tem um encontro com o Espírito Santo jamais pode se esquecer. Então vamos parar de atacar. Não é atacar com a pedra, não. É com a língua que é venenosa. Não estou dizendo que ela é certa, que ela é correta. Mas a nossa atitude, por sermos conhecedores da palavra, estamos sendo mais errados do que ela. Estamos pecando mais do que ela. Porque ninguém está falando de vamos orar, vamos cuidar, vamos proteger, vamos levantar um clamor pelo nosso país, vamos levantar um clamor por esses influencers que imagina ela transformada pelo Espírito Santo, que a gente não pode conter a presença do Espírito Santo. Imagina essa mulher falando de Deus, falando de Jesus, falando do Espírito Santo, quantas almas que essa mulher vai ganhar para Cristo. Ela tem mais de, não sei nem mais, milhões de seguidores inscritos no YouTube, pessoas que acompanham os conteúdos dela. Ela já é milionária. Eu não sei qual é o diálogo dela com Deus. Eu não sei se ela consegue sentir a presença de Deus. Mas eu quero trazer aqui a mensagem de Saulo, que combina com esse texto, que combina com essa situação que nós estamos vivendo
e ouvindo sobre Andressa e muitos outros famosos, né? A conversão de Saulo. Em Atos, capítulo 9, vou ler aqui do 1 ao 8, sobre Saulo. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduza preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cerco um resplendor. Deixa eu voltar aqui ao 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Imagina. Sabe quando a gente está dormindo e alguém vem com uma lanterna ou acende a luz, o nosso olho fica assim, ó. Imagina Saulo, quando viu aquela luz, que ele não conseguia enxergar nada, que ele não conseguia abrir os olhos, porque a luz é grande. A luz de Jesus é grande. Continuando. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo, e disse: Senhor, que queres que eu te faça? Olha aí a transformação. O que queres que eu te faça, Senhor? Um dia você ataca e outro dia você fala: o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles ouviram, mas não conseguiam saber o que é, quem é. Como assim? Só Saulo está entendendo? Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Ele praticamente entrou em um jejum. Não viu, porque a luz, o resplandecer do Senhor é grande. E no versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Eu quero ler aqui novamente, versículo 4, 5 e o 7, para entrar na sua mente. Olha só que lindo. Isso aqui é lindo, gente. Fica até o final. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já reconheceu. Ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, quem tu persegues. Versículo 6. E Saulo, tremendo, e sem enxergar, sem entender, porque um dia você persegue, um dia você se humilha e fala: Senhor, o que queres que eu te faça? A quem eu tanto ataquei, matei, apedrejei, e hoje eu pergunto: Senhor, o que queres que eu te faça?
E o Senhor, com a misericórdia, ainda permite o batismo. E Saulo pagou o preço com um novo nome chamado Paulo. Ele foi salvo. Ele foi resgatado pela misericórdia. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina ele falando o seu nome. Bruna, Bruna, por que me persegues? Fulano, fulano, por que me persegues? Igual aquela passagem, né? Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Não escolha a pior parte, que é criticar, julgar, só porque isso dá audiência e muita audiência. Tudo que é polêmico traz uma audiência assim triste. Mas essa reflexão é para as nossas vidas a partir de hoje, de agora. Do que adianta você ser luz e você não iluminar? Não adianta. Não adianta você ser aquela melhor luz que resplandece, a luz mascara. Não adianta você ter uma luminária bonita se você não ilumina. Não adianta você ter todas as faculdades se você não ilumina. Ter o melhor conhecimento da teologia, o que é prostituta, o que é isso, qual é o tipo de céu, qual é o tipo de tempo, o que é isso, o que é aquilo, por que tem um ponto, por que não tem, por que a Bíblia não está na ordem certa, por que isso, por que aquilo. Do que adianta tanto conhecimento na sua mão se você não ilumina? Não adianta nada, 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 nada. Então, quando você pensar em julgar alguém, quando você pensar em pegar essa pedra e atacar em alguém, lembre-se, por que você persegue tanto fulano e ciclano? Por que esse desejo de pegar, fazer um vídeo para criticar? Para quê? Essa pessoa vai se tornar uma cristã do dia para a noite? Essa pessoa vai se tornar o quê? Cristã do dia para a noite? Não adianta, gente. Não adianta ser luz se você não ilumina. Não adianta pegar a pedra e esquecer que você também é pecador. Quantas pessoas, quantas mulheres prostitutas, homens adúlteros, homens e mulheres mentirosas que foram transformados. E Deus mudou o nome, mudou as vestes, mudou o coração. Não adianta você ser luz e você não iluminar. Eu não sei se esse vídeo ele vai chegar para muitas pessoas. Eu não sei se esse vídeo pode chegar para Andressa. Mas eu quero agradecer por essa experiência, por essa oportunidade. E eu quero orar. Mas eu quero orar com base na Bíblia e com base na palavra do Senhor. Aquela oração completa que Ele vai cuidar de nós. Que Ele vai cuidar dos famosos, daquele dos que faz sucesso, daqueles que servem a Satanás, mas que um dia já foram tocados pelo Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite. Venha conhecer Jesus, aceitando Ele de todo o seu coração. Aceita Ele, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser transformado. Assim como Saulo foi transformado em Paulo. Assim como aquela prostituta Raabe que foi transformada e conseguiu guardar aqueles homens na sua casa. Que poder que ela tinha por ser uma prostituta? Nenhum. A fama dela era essa, a prostituta, a pecadora. Mas foi ela que conseguiu esconder os homens do Senhor. E eu creio que através de muitas outras mulheres prostitutas haverá transformação. Eu creio que através de muitas mulheres prostitutas vai ter libertação. Porque ao invés de ela usar o seu corpo para vender e ser ricas,
Elas vão usar a sabedoria que o Senhor vai dar. Estratégias para conquistar almas para Jesus. Famílias serão constituídas novamente, restauradas novamente. E eu creio que cada dia mais o Senhor vai limpar. Mas não é só no mundo da fama, não é só no mundo do sucesso, mas é dentro das igrejas, é dentro dos lares. Porque nada adianta tanto conhecimento se você não é luz. Não adianta ter tanto poder aquisitivo se você não é luz. Não é sobre isso. E cada dia mais que você busca conhecer, que você permite olhar e ver como você está se aprofundando sobre o que é o verdadeiro evangelho. Não é sobre a roupa, um brinco, uma unha pintada. É muito além e nós não somos nem capazes de imaginar. Andressa e todas as demais prostitutas, eu creio que se Deus ele alcançou Raabe, se Deus alcançou Saulo, se Deus alcançou Tomé, se Deus alcançou Judas, se Deus alcançou Pedro, se Deus conseguiu alcançar Mateus, quem somos nós? Quem somos nós? Será que ele não é capaz de nos alcançar? Então eu quero deixar aqui para vocês a oração da Bíblia. A oração que Jesus conduz os seus discípulos, os seus apóstolos. Como orar? Como eu posso orar sem falhar? Falar as palavras certas. Se encontra em Mateus, do versículo 6, né, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15, que fala sobre a oração. É muito conhecido, mas tem muita passagem bíblica que a gente deixa passar, sem observar os detalhes. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se compazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de nós pedirmos. Portanto, vos orai assim. Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos. Feche a porta do seu quarto. Ou se você estiver tomando banho, se você estiver... como que eu posso dizer? No trabalho. Onde você estiver. Recebe essa oração do nosso Pai. Que diz assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai, ela é clara, ela é objetiva. E eu declaro que a paz do Senhor Jesus, ela venha fazer morada na vida da Andressa, na vida do pai dela, na vida do filho dela. Porque o testemunho vai passar por gerações, assim como Raabe, anos após anos. A história de Saulo, anos após anos.
a história que você encontra na Bíblia. Uns a gente não sabe o final e outros a gente sabe o que aconteceu. Qual é o final da tua história? Você quer terminar como aquele que ninguém sabe o final, se morreu, se ficou vivo, o que aconteceu? Qual é o legado que você quer deixar? Debater, criticar, pegar a pedra é fácil. Mas derramar a oração, lágrimas, não é fácil. Então eu declaro que você que chegou até aqui, ore mais por esse mundo da fama, do sucesso, até mesmo quem é cristão. E peça, Senhor, guarda o meu coração, guarda o coração desse povo, porque eis que estamos chegando no fim dos tempos, todos os dias estamos chegando no fim dos tempos. Todos os dias está assim, ó, bem pertinho da chegada do nosso Senhor. E eu não quero ser reconhecida como aquele que podia ser luz e não iluminou. Foi escuridão na vida de alguém. Então eu declaro que a paz do Senhor Jesus venha fazer morada na sua vida, na sua casa. Se você chegou até aqui, compartilha. Se inscreva nesse canal. Nós estamos voltando com esse canal, com novos assuntos, com aquilo que o Senhor me direcionar para fazer, com assuntos sobre mulheres, com assuntos sobre esses debates. Não adianta você ser luz se você não ilumina.